Oi, minha gente! Bem-vindos aqui a mais uma conversa, mais um painel do CCXP World. Agora vou conversar com duas atrizes que têm uma conexão pelo tema, não é? A Tiera Scooby, que vai, a partir de 2021, estrelar uma série apresentada pelo Globoplay, Nurses. E a Marjorie este ano, que já tem 3 temporadas do Sob Pressão, mais 2 episódios sobre Covid. Primeiro, muito obrigado pela vinda de vocês duas aqui. A Tiera está falando de Vancouver, no Canadá. Ô Tiera, eu gostaria de saber o que é que a gente, nós brasileiros, podemos esperar dessa série, Nurses. Nurses is a show about 5 nurses at their first place in their first job. It kind of follows, their fast-paced ER setting, as well as seeing them try to navigate their personal life and everything that they're going through on their own. It's got romance, it's exciting, it's fast-paced medical drama, so it's got all the good medical, but it also follows them and you get to really dive into the connections and the characters. Ô Marjorie, eu queria que você falasse da doutora Carolina, que é a sua personagem no Sob Pressão, e como você sentiu essa evolução, vamos chamar assim, dela como personagem para você, inclusive tendo a Covid como protagonista nesses 2 últimos episódios. Sobre a perspectiva da personagem, eu acho que não só, mas de uma maneira geral, o amadurecimento tanto da personagem quanto da atriz, ele é um processo, né? Ele vai se dando ao longo do tempo, assim, né? E acho que para Carolina, acho que para qualquer profissional da área da saúde, estar passando por essa pandemia, por essa experiência, é sem dúvida um marco na carreira e na vida. Acho que eu posso falar de um lado pessoal meu e posso falar do lado profissional da Carolina, né? É uma experiência única em diversas características, assim, tanto na relação com o que se abre, o que se mostra, né? Com o que salta, que acho que sobretudo a equipe, acho que ela trabalha num hospital e isso tem um dia a dia, uma rotina, embora não seja burocratizada por ela. Não é uma personagem, não é uma pessoa que burocratiza a profissão dela, né? Mas acho que nesse momento falta mais do que tudo esse lugar mais humano, da humanidade, de agir com humanidade. Na tragédia que eles estão vivendo isso, e acho que esse elemento acaba sendo que ela tem com muita força, é um traço muito característico da Carolina ser humana. E eu acho que nessa experiência com a Covid, eu acho que ela pôde exercer isso e se dar com isso em muitas camadas diferentes, né? A Covid, essa especial, teve uma importância muito relevante, tem grande relevância para a gente, eu acho, porque a gente está vivendo a pandemia ainda, né? E o Sob Pressão tem essa característica de informar, de instruir, de apresentar intimamente o universo médico, né? O que acontece no sistema de saúde. E como a gente está vivendo isso ainda, eu acho que ele vem com um lugar de poder transformar minimamente, sabe? Poder ainda oferecer ainda algum auxílio na compreensão da tragédia que a gente está vivendo. Tiera, por favor, o Nurses, ele mostra um universo que normalmente as séries não mostram, que são os enfermeiros, né, as enfermeiras. Eu queria saber se você preparou esse papel de que maneira, se você teve contato com enfermeiros e enfermeiras, e eu sei que pela trama que existe nessa série, você particularmente, como uma enfermeira, já tinha passado por outro hospital, foi assediada por um médico e ele está nesse hospital. Queria que você falasse um pouco disso. Yeah, so when I first got the part, I knew that, it was an honor to be able to play a nurse because, like you said, there hasn't been a lot of shows that showcase nurses in the forefront. They usually in the background,
things kind of supporting the doctors. And so it was really exciting to be able to show things that they do, you know, in the hospitals, from emotional support to all the medical stuff that they're doing. I have a few friends who work in the medical field who I lean on for support, and for we also have an on-set medical consultant at times to make us look like we know what we're doing, where, you know, because there's so many little things that you don't realize need proper way to take off gloves, proper ways to hold things, all this kind of stuff. And so it was really helpful to always have this person there to rely on and to tell us, you know, the depth of everything that we're going through and every story we're portraying. And my character, Grace, she moved to this new hospital to kind of have a new fresh start, and she was really hoping that she would get, you know, the opportunity to prove herself and her worth, and then this kind of demon from her past shows up and she has to face that while, you know, making a good first impression and working in this new hospital. So there was a lot going on for her when she started. But yeah, you kind of see her evolve throughout the season and how she deals with all of it. Eu queria perguntar para as duas agora, porque são, nas personagens, é uma médica e uma enfermeira que vivem em sistemas de saúde muito diferentes, o Brasil e o Canadá, não é? Então, eu queria para Marjorie perguntar o que ela aprendeu a nosso respeito do sistema de saúde com o SUS, não é? E para a Tiera também, ela falasse um pouco para a gente de como é o sistema de saúde no Canadá. O SUS é um programa maravilhoso, inclusive eu tinha essa curiosidade também sobre como funciona o sistema público no Canadá, porque ele, na teoria, o projeto, ele é incrível, ele abrange absolutamente toda a população brasileira, ele não se limita ao atendimento no hospital, ele é assistência sanitária, ele é o programa de vacinação, transplante de órgãos, ele é muito amplo, né, abrangente. O problema no SUS realmente é o sucateamento, o subfinanciamento, a falta de pagamento, é a gestão, né? Então, acho que isso, acho que o SUS, quando a gente vê o sob pressão, a gente até já discutiu um pouco sobre isso, porque a população às vezes não sabe nem a que ela tem direito, né? Ela está tão acostumada àquela realidade sucateada, né? Que ela não sabe o que ela teria direito, como seria se ele funcionasse, né? Se a gestão fosse boa, se a administração fosse boa, a que eu teria direito, né? Nunca tinha vivido não tenho familiares médicos, não tinha amigos médicos, então essa experiência com sob pressão, sem dúvida nenhuma, trouxe um lugar muito especial sobre a saúde e sobre o país de uma maneira geral, porque ele constrói a nossa cidadania, a compreensão do todo, justamente pelo fato de não ser um problema de saúde do que a nossa população sofre. Tiera, queria então que você falasse um pouco do que você sabe da experiência canadense em relação ao atendimento público no que se refere à saúde. Yeah, so Canada's health system is quite amazing. We have free healthcare, so you can go to a hospital at any time, and you'll see a doctor. You'll be treated. I think our show does a really good job of showing how overworked and how overrun hospitals can be. People think you can just walk in and you'll see a doctor, right? But a lot of the times the waiting rooms are, you know, quite full. People are waiting for a long time. But it is a really wonderful system. I think that we have, you know, an amazing system of care for people. You can get in quite quickly. And we all work really, you can see how hard everybody really works, but there is something to be said about how overworked and overrun nurses really are. And I think a big thing during COVID is you really saw that the hours they were working, the positions that they were putting themselves in, nobody was prepared for this. You know, I have a bunch of friends who just graduated and who became nurses, and, you know, none of them thought this would be how they fit. And so you really get to see in our show of how much the nurses really are doing and the extent of their hours and how overworked
that they really are. And I think that's really important because, you know, our healthcare system is amazing, but the people who are giving you the care that you deserve and that you need are working their tails off so that you can, you know, have this amazing service and that you can be taken care of. I'm definitely happy to be a Canadian, and I'm glad that we're showcasing amazing, hardworking Canadian medical staff. So, yeah. Não é lindo. O sistema canadense realmente é uma referência mundial de atendimento, não é? E Thierry, eu queria que você falasse um pouco então como foi essa relação tua, como é que apareceu esse convite para você ser a Grace e que tipo de construção da personagem você fez? Você foi ao hospital, conversou com enfermeiras, ou isso foi entrando e sendo caracterizado já no decorrer das filmagens mesmo? E depois a mesma pergunta para Marjorie, por favor. I got sent the audition by my agent, like most parts. I auditioned for it. I flew to Toronto to read with some of the other actresses for some of the other roles. And then once I booked the part, knowing that I was going to play a nurse, I didn't really have the opportunity to go to hospitals and walk through hospitals. But I have friends who work in the hospital, in the medical system, and so I would have lots of conversations with them, even to tell me stories that I could have a backlog of information in my head to give that depth and that weight to somebody who has been working in the medical system for a while. And yeah, like I said, we have a medical consultant on set at all times. So we did a little like crash course medical learning, just a very, very bare minimum basic stuff to make it look like we knew what we were doing prior to filming the first season. And yeah, so it was, you know, we rely a lot on Josh and the writing and the research that we do with every script that we get. But I feel like now I've spent a lot of time in the hospital, even though our hospital is a fake set. But it's been a really good learning experience for sure. E você, Marjorie? Então, ao longo do filme, a gente começou em 2015, acho, com o filme, depois foram 3 temporadas, né? E no decorrer disso, a gente fez a série inspirada num livro do Dr. Márcio Maranhão, que o Dr. Márcio Maranhão escreveu, contando a realidade dele dentro do sistema público. E é ele que acompanha, instrui e a gente em absolutamente tudo, assim. A gente conheceu e aprendeu, tudo que a gente aprendeu sobre saúde foi através dele, né? E a gente tivemos laboratórios, eu visitei alguns hospitais, passei um plantão lá, eu acho que era importante, eu sentia falta disso. Mas a formação foi sendo feita ao longo do processo com as 3 temporadas e com o filme. Tem essa parte técnica, que tem um grupo, uma equipe sempre ali nos orientando na atividade das cenas, né, nas cirurgias, no atendimento, que tem toda uma técnica mesmo de abordagem. Mas acho que o mais importante mesmo foi a perspectiva, o olhar sobre a medicina, né? O que é um médico? Por que ele está ali? Para que ele serve, né? A que ele se propõe, né? E isso foi realmente ao cerne dos médicos que a gente faz. São médicos totalmente voltados para o paciente, para o paciente como um todo. Assim. Ele quer ver um desdobramento da ação dele ali, pontual, na vida daquela pessoa. Muito embora seja muito difícil, muito frustrante, porque, já complementando o que tinha sido dito antes, são problemas que são recorrentes, porque eles não é um paciente que tem que lidar com o câncer, é um paciente que toma tiro direto, é um paciente que está exposto à violência, é um paciente que não tem instrução, que apanha do marido em casa e não tem para onde morar se não for com o agressor. Então, esse é um trabalho muito, muito, muito desgastante para esses médicos e, na verdade, enfim, esse é um olhar o mais humano que eu percebi, mais generoso que eu absorvi
da relação com a medicina. Eu vejo que a gente tem aqui 2 séries que, na verdade, também retratam um pouco a estrutura social que nós vivemos, porque são nos hospitais que a gente vê o retrato, por exemplo, da violência de um país. Por isso que eu queria que a Tiera também falasse um pouco de que tipo de pacientes passam pela série, não é? Que tipo de histórias? Porque cada capítulo tem uma história, tem uma narrativa, começa sempre com uma narração, não é? A gente tem uma cor azulada, vamos chamar assim, durante a série, mas eu queria que você falasse um pouco sobre que tipo de paciente passa pelo hospital, para a gente ter todas essas questões dos conflitos, não é, que existem, das histórias humanas que cada capítulo traz. That's a tough question to answer. I mean, our hospital is set in a busy downtown Toronto setting, so we see all sorts of patients. Everything. The first episode starts after there was an act of violence that happened where he drives a van through a college campus and all of, the people who were injured in that crash. But there's 5 of us, so every episode we have a patient. And so there's 5 different stories every single episode, and you really get to see the connection between the nurse and patient. The nurse helps with their emotional and physical. And so, yeah, it's hard to tell you what kind of patients, but you can expect all sorts, whether it's violence or gun violence or, stuff that they didn't know what was going on or hypochondriacs, like all sorts of stuff from every scale. So I think that makes it very exciting. Perfeito. Marjorie, queria que você... As 2 séries, claro, além dessa questão da saúde que a gente está conversando aqui, das diferenças, existem os conflitos, os amores, as questões ligadas à própria dramaturgia, ao próprio roteiro, né, que faz com que a gente, além de prestar atenção nesses casos relacionados à medicina, a gente também presta muita atenção nas personagens, seus amores, seus desamores, seus conflitos. E eu, então, queria que a Marjorie falasse um pouco a respeito dessa questão da personagem enquanto vida, né? Enquanto conflitos, amores, essas coisas. E depois a Tiera também, por favor. A doutora Carolina vem de uma história de violência sexual e infantil. E ao longo da série, embora a série se divide mais ou menos em 70% os casos médicos e 20%, 30% ali os casos, a vida pessoal deles, mas a gente conhece muitos personagens através da ação deles na profissão, né? De como eles abordam, porque cada história, né? Cada paciente que chega ali é uma escolha de vida que você faz, e a personagem apresenta muito as dela, né? Assim, ela divide, compartilha muitas experiências e o pensamento dela para, justamente, acho que para buscar esse desdobramento do trabalho do hospital, né? Para que aquilo tenha um processo, para que aquilo permaneça como reflexão de uma postura, de um comportamento que o paciente pode levar adiante. Ela teve ela tem esse trauma e é algo com que ela lida. Eu acho que isso é para sempre. É um trauma que você amansa, que você aprende a lidar, mas não é uma experiência que você esquece ou faz as pazes de uma maneira idealizada, assim, né? A Carolina também acabou desenvolvendo a automutilação, que também é outra característica, outro mecanismo dela que tem altos e baixos, tem períodos em que ela recorre um pouco mais a isso para conseguir manter, para extravasar de alguma forma, né? Enfim, ela tem... a gente pode desdobrar isso
pode vir da relação dela com os traumas do abuso sexual, mas não necessariamente, né? A gente tem aí, cada um de nós se faz mal, pode se fazer mal em alguma circunstância que não sabe como lidar, né? Depressão, sobretudo. E a Carolina tinha essa experiência com a automutilação, ela teve todo um processo com a maternidade também, ela trabalha com o marido dela. Então, isso também é um conflito dentro da dinâmica do trabalho, né? Misturar a vida pessoal e a profissional nesse canal, assim, né? Nesse nível. E o doutor Evandro, todo mundo conhece, a gente sabe que não é uma fácil, mas a Carolina lida muito bem, eu acho. Assim. É uma mulher que eu admiro demais pela sensibilidade, sobretudo, e pela atenção. Ela está o tempo todo, assim, ela não passa batida as situações, nem dos pacientes, ela não se ausenta em momento algum de refletir sobre o que ela está vivendo. Tiera, queria que você falasse um pouco da Grace, mas assim, da personalidade, porque ali naquele grupo, não é, que está começando a trabalhar juntos, existem pessoas com características muito diferentes, né? Existe aquela garota que nunca trabalhou como enfermeira e tem um monte de dificuldades, existe um garoto que é mais tímido, existe o outro que tem uma personalidade mais forte. Qual é a sua personalidade nessa série como Grace, Tiera? So all the characters in the show are described as organs or body parts. Grace is described as the heart, and so I think that that told me a lot about who she is and what she stands for. Grace is the kind of person that has had a lot of stuff happen in her life, through a lot of hardship. But when it comes to caring for her patients, you'd never know because she always puts them first. You find out throughout the duration of season 1 that she was sexually assaulted by, one of the doctors that she worked with previously. So coming into this new hospital, she's looking for a clean slate, nobody to really much about her, and right away she finds out that that's not going to be true or possible. And instead of, doing what she usually does and burying it and just focusing on her work and pretending like it's not there, she is confronted head on by her past and is forced to have to deal with it. And I think she realizes that it's impossible to do it alone, and that she has these people that she works with and she surrounds herself with every single day who are going to become her family, who are going to become her support system, and that to get through something as terrible as she went through and to be able to confront it instead of, just shrinking to it and letting, the doctor win, she has to rely on the people around her and see the good in people. And I like Grace is very, upfront. She's no drama. She tries to be very professional. And when it comes to patients, they're always number one, no matter what's going on. And I really admire that about her. She's got some, relationship that comes in as well. Some things that she's, again, from her past that she's kind of using as a crutch, as a comfort, which she realizes isn't serving her anymore. And new people come into her life that surprise her. And I think it's really interesting. Her journey in season 1 and her evolution is really amazing. Ah, que legal. Agora, Marjorie, eu queria saber se você tem uma pergunta para fazer para Tiera e vice-versa também. Uma das coisas que mais me emociona dentro desse trabalho é o retorno dos espectadores, sobretudo aqueles que viveram situações semelhantes ou não dentro das que a gente está contando, né? E eu tive alguns muito sensíveis, e isso deixou cada vez mais claro o propósito que a profissão pode ter, né? De transformar, de fato, concretamente a vida de alguém, do espectador. Então, queria saber se ela já teve algum retorno de alguém, seja profissional, paciente, ou alguém que viveu a situação e que reportou a ela a experiência. I think for me, the biggest part and the most feedback that I got from season 1 was about Grace's sexual assault.
journey and her courage to stand up against it and her courage to speak out and have a voice and not put away. I think for me, I had a lot of people who came to me and told me that it gave them strength to face their demons and to not hide in the shadows of their past anymore. And I think that was a huge honor. You know, as actors, I think we always hope that the stories we tell, though they're fun for us to, as artists, will have an impact on people's personal lives and will help them, you know, grow or change or evolve or spark some kind of influence in them. And I think for me that was hugely influential. And I know we just finished filming season 2, and we filmed it during COVID, and we filmed it about frontline workers, and we dedicated the whole season, you know, to the frontline workers who have been working tirelessly to, you know, help us get through this pandemic. And for me, it was, you know, it made what I was doing that much more important, and it made it just feel so much more real and honorable to be able to tell the story of these people who for the last, you know, 8 months been saving lives all day long in an environment that they never expected to be in. And so I think, you know, I think this second season is going to be, I really think it'll hit home for a lot of people, and I really hope that people look at it and see how, you know, hardworking the nurses have been for us for this crazy time in the world. And but yeah, no, I definitely have had people reach out, and it's always such an amazing experience to see that you've made an impact on people. Bom, minha gente, queria agradecer demais a vocês duas, lindas, talentosas demais. Keira, muito obrigado. A gente vai começar a ver você daqui a pouco. O ano está acabando. Em 2021, Nurses estreia no Globoplay. Muito obrigado pela vinda, viu? Thank you so much for having us. It was lovely to be a part of it. Obrigado, Marjorie. Obrigado, viu, pela participação. Obrigada, Serginho. Obrigada a você. Estava com saudade. Que bom poder falar sobre Sob Pressão, ouvir a Keira. Acho incrível. Que bom. Fiquei muito feliz mesmo. Sob Pressão, também Globoplay. Não perca. Obrigada, Serginho. Só lembra que você não é o único médico do mundo. Como eu posso te ajudar? Tá tentando zombar de mim ou me encorajar? Eu assumo total responsabilidade pelas minhas ações. Surpreendentemente,